Você pode estar cometendo pecados graves durante a missa sem sequer perceber. Santa Teresa de Ávila, doutora da Igreja e mestra da vida interior, viveu uma experiência que mudou para sempre sua forma de assistir à celebração eucarística. Era uma manhã comum no convento de São José, quando, durante a consagração, ela recebeu uma visão devastadora. Viu como muitas almas, mesmo frequentando a missa diariamente, estavam ofendendo profundamente o coração de Jesus através de atitudes que consideravam normais, inofensivas, até piedosas. O que ela descobriu naquela manhã pode chocar você, mas pode também salvar sua alma de uma frieza espiritual que você nem sabia que existia. Se inscreva no canal para não perder mais ensinamentos e conselhos de Santa Teresa. Aquela visão não foi apenas um aviso para as irmãs do convento, foi um alerta para toda a Igreja. Santa Teresa percebeu que o maior perigo não estava nos pecados evidentes, mas naqueles que se escondem atrás de uma aparente devoção. Ela escreveu em suas cartas: "O demônio se disfarça de anjo de luz até mesmo no altar, fazendo-nos crer que estamos bem quando estamos ferindo aquele que mais amamos." Você já se perguntou se sua forma de assistir à missa está realmente agradando a Deus? Ou se você também pode estar entre aqueles que, sem saber, comete esses pecados silenciosos? A partir daquele dia, Teresa começou a observar com olhos místicos cada gesto, cada pensamento, cada movimento do coração durante a liturgia. O que ela descobriu foi tão perturbador quanto transformador. A maioria das pessoas, incluindo religiosos fervorosos, estava vivendo a missa de forma superficial, mecânica, às vezes até irreverente. Não por maldade, mas por ignorância espiritual. Ela compreendeu que era urgente alertar as almas sobre esses perigos invisíveis, porque quem os comete não apenas perde graças inestimáveis, mas pode estar impedindo que suas orações sejam ouvidas por Deus. Hoje, mais de 5 séculos depois, essas mesmas atitudes persistem. Talvez você reconheça algumas delas em sua própria experiência. Talvez você sinta que suas orações não são atendidas, que a missa não traz a paz que deveria trazer, que você sai da igreja com o mesmo vazio com que entrou. Se isso acontece com você, não é porque Deus não te ama ou porque sua fé é fraca. Pode ser porque, sem perceber, você está cometendo algum desses pecados que Santa Teresa identificou como bloqueadores das graças divinas. Prepare seu coração, porque o que vamos revelar nas próximas linhas pode mudar completamente sua relação com a Eucaristia. Santa Teresa não chegou a essas descobertas por acaso. Durante anos, ela lutou contra uma frieza espiritual que a atormentava durante as celebrações litúrgicas. Por mais que se esforçasse, sentia que suas orações não chegavam ao céu, que havia uma barreira invisível entre ela e o sagrado. Foi então que começou a fazer algo revolucionário para sua época. Em vez de apenas seguir os rituais automaticamente, ela passou a observar cada movimento de sua alma durante a missa, cada pensamento que surgia, cada emoção que a atravessava. O que descobriu a deixou horrorizada com sua própria insensibilidade espiritual. Em suas memórias íntimas, ela confessa: "Eu pensava que estava sendo devota, mas na verdade estava sendo orgulhosa. Pensava que estava orando, mas na verdade estava apenas movendo os lábios. Pensava que estava adorando, mas na verdade estava me distraindo com 1000 futilidades." Essa honestidade brutal consigo mesma foi o que abriu os olhos de Teresa para uma realidade chocante. A maioria das pessoas vive a missa em piloto automático, sem verdadeira consciência do que está acontecendo no altar. Você já parou para analisar honestamente seus próprios pensamentos durante a celebração? Já se perguntou se está realmente presente ou apenas fisicamente no templo? Foi durante uma comunhão particularmente seca, quando Teresa sentia que estava apenas engolindo pão comum, que Jesus lhe falou no coração: "Filha, não é o sacramento que está frio, é teu coração que está distraído." Essas palavras a golpearam como um raio. Ela percebeu que havia estado culpando Deus por sua própria negligência espiritual. A partir daquele momento, começou a estudar com atenção microscópica cada aspecto da liturgia, cada oração, cada gesto, descobrindo camadas de significado que nunca havia percebido. E mais importante, começou a identificar os obstáculos sutis que impediam sua alma de se unir verdadeiramente ao sacrifício de Cristo. O que ela descobriu não foi apenas pessoal,
foi universal. Os mesmos problemas que bloqueavam sua experiência mística estavam presentes na vida espiritual de praticamente todos os fiéis. Era como se houvesse uma epidemia silenciosa de frieza eucarística, uma espécie de cegueira coletiva que impedia as pessoas de viverem o maior milagre que acontece na Terra, a presença real de Jesus na Eucaristia. Teresa compreendeu que sua missão não era apenas reformar conventos, mas despertar a consciência dos fiéis para esses pecados invisíveis que roubam as graças da missa. E você está pronto para esse despertar? Está preparado para enxergar o que talvez nunca tenha visto antes? O primeiro pecado que Santa Teresa identificou é talvez o mais comum e o mais devastador: assistir à missa como um espectador passivo, como quem vai ao teatro ou assiste a um programa de televisão. Ela observou que muitas pessoas, incluindo ela mesma em certos períodos, entravam na igreja, sentavam-se no banco e simplesmente assistiam ao que o padre fazia no altar, como se fossem observadores externos de um ritual que não lhes dizia respeito diretamente. Este pecado é sutil porque não envolve nenhum comportamento escandaloso, nenhuma irreverência externa, mas representa uma atitude interior profundamente ofensiva ao coração de Jesus. Em uma de suas cartas mais comoventes, Teresa escreve: "Vi que muitos vão à missa como quem vai ver um espetáculo, esperando que o padre os entretenha, que o coro os emocione, que a homília os inspire. Mas esquecem-se de que eles próprios são os protagonistas daquele drama sagrado, que Cristo está se oferecendo não apenas para eles, mas também através deles." Esta visão transformou completamente sua compreensão da liturgia. Ela percebeu que cada pessoa presente na missa não é apenas uma beneficiária do sacrifício de Cristo, mas uma participante ativa, alguém que deve unir seus próprios sofrimentos, alegrias e oferendas ao sacrifício que está sendo atualizado no altar. A passividade durante a missa é um pecado, porque nega a natureza participativa da Eucaristia. Quando Jesus disse: "Fazei isto em memória de mim", não estava pedindo para assistirmos a uma representação teatral de sua paixão, mas para participarmos ativamente de sua entrega ao Pai. Santa Teresa descobriu que quando permanecia passiva durante a consagração, quando não oferecia conscientemente sua própria vida junto com o pão e o vinho, estava desperdiçando graças inestimáveis. Você já percebeu como às vezes sai da missa com a sensação de que nada aconteceu? Talvez seja porque esteve presente apenas fisicamente, sem engajar verdadeiramente seu coração no mistério que estava sendo celebrado. A correção que Santa Teresa ensina para este pecado é simples, mas revolucionária. Transforme cada momento da missa em uma oferenda pessoal. Durante o ofertório, ofereça conscientemente suas preocupações, seus sonhos, seus medos junto com o pão e o vinho. Durante a consagração, una-se mentalmente ao sacrifício de Cristo, dizendo interiormente: "Jesus, eu também me ofereço contigo ao Pai." Durante a comunhão, receba o corpo de Cristo, não como um espectador que recebe um presente, mas como alguém que está se unindo ao próprio doador. Esta atitude ativa, participativa, transforma completamente a experiência da missa e abre canais de graça que você nem imaginava existir. Santa Teresa: "Ensina-me a participar verdadeiramente da missa, não apenas assisti-la." Escreva isso nos comentários se você reconheceu esse pecado em sua própria vida e quer se comprometer a mudá-lo. E não se esqueça de se inscrever no canal, porque ainda temos 4 pecados para descobrir, e cada um deles pode estar bloqueando graças preciosas em sua vida espiritual. O segundo pecado identificado por Santa Teresa é ainda mais grave que o primeiro: aproximar-se da comunhão sem um verdadeiro arrependimento pelos pecados cometidos. Ela observou que muitas pessoas, incluindo religiosos, desenvolviam uma espécie de automatismo sacramental, recebendo a Eucaristia como um ritual obrigatório, sem fazer um exame sério de consciência, sem dor verdadeira pelos pecados, sem propósito firme de emenda. Este pecado não apenas bloqueia as graças da comunhão, mas, segundo Santa Teresa, pode até mesmo trazer prejuízos espirituais para quem o comete, pois, como disse São Paulo, quem come e bebe indignamente, come e bebe sua própria condenação. Teresa relata em seu diário espiritual uma experiência que a marcou profundamente. Certa manhã, aproximei-me da comunhão de forma distraída, sem ter feito um verdadeiro exame de consciência.
Quando o padre colocou a hóstia em minha língua, senti como se Jesus me dissesse tristemente: filha, tu me recebes em uma casa não preparada para mim. Aquelas palavras me atravessaram como uma espada, e compreendi que estava tratando o corpo de Cristo com menos cuidado do que trataria um hóspede importante em minha casa. Esta experiência a levou a desenvolver uma preparação rigorosa antes de cada comunhão, sempre precedida de um exame detalhado de consciência e de um ato sincero de contrição. O problema não está em ter pecados, todos os temos, mas em receber Jesus sem verdadeiro arrependimento por eles. Santa Teresa ensina que Jesus não se escandaliza com nossas fraquezas, mas se entristece quando nos aproximamos dele com indiferença espiritual, como se nossos pecados não importassem, como se sua presença real fosse apenas um símbolo. Você já se pegou indo comungar por hábito, sem parar para refletir sobre seu estado espiritual? Já recebeu a Eucaristia imediatamente após ter cometido um pecado, sem ao menos dizer perdão do fundo do coração? Este automatismo sacramental é mais comum do que imaginamos, mas suas consequências são devastadoras para a vida espiritual. A correção que Santa Teresa propõe é estabelecer uma preparação mínima antes de cada comunhão, mesmo que seja breve. Nos minutos que antecedem a recepção da Eucaristia, faça um rápido exame de consciência. Jesus, perdoa-me por ter mentido ontem, por ter falado mal de alguém, por ter sido impaciente com minha família. Não é necessário fazer uma confissão detalhada, mas é essencial que haja verdadeiro arrependimento e propósito de emenda. Santa Teresa sugeria repetir mentalmente: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Esta preparação sincera transforma a comunhão de um ritual mecânico em um encontro transformador com Jesus vivo, presente no sacramento. O terceiro pecado revelado por Santa Teresa é particularmente insidioso porque se disfarça de zelo religioso: julgar outras pessoas durante a celebração da missa. Ela observou que, paradoxalmente, o lugar mais sagrado da terra frequentemente se tornava um tribunal onde os fiéis julgavam as roupas, os comportamentos, as atitudes uns dos outros. Este pecado é especialmente perigoso porque acontece durante o momento em que deveríamos estar mais focados em Deus, e transforma o templo sagrado em um espaço de divisão e crítica. Santa Teresa percebeu que quando começamos a julgar outros durante a missa, automaticamente nos colocamos na posição de Deus, assumindo uma superioridade espiritual que não nos pertence. Em uma de suas reflexões mais penetrantes, Teresa escreve: quantas vezes me surpreendi observando a roupa daquela senhora, criticando mentalmente o comportamento daquela família, irritando-me com o choro daquela criança. E enquanto meu coração estava ocupado com essas futilidades, Jesus estava sendo oferecido no altar e eu estava perdendo o encontro mais importante de minha vida. Ela descobriu que esse hábito de julgar não apenas a distraía da presença de Cristo, mas criava uma barreira espiritual que impedia as graças de fluírem em seu coração. É como se cada julgamento fosse uma porta que se fechava para a ação do Espírito Santo. Este pecado se manifesta de muitas formas: criticar as roupas de outros fiéis, irritar-se com o choro das crianças, julgar quem chega atrasado, incomodar-se com quem comunga sem merecer, observar quem está distraído ou dormindo. Santa Teresa percebeu que todos esses julgamentos têm uma raiz comum: o orgulho espiritual, a ilusão de que somos melhores que os outros, mais devotos, mais preparados. Mas como ela mesma descobriu dolorosamente, quem julga durante a missa está demonstrando exatamente o contrário. Está revelando sua própria imaturidade espiritual, sua incapacidade de manter o foco no essencial. Você já se pegou fazendo isso? Já saiu da missa comentando negativamente sobre outros fiéis em vez de comentar sobre Jesus? A correção que Santa Teresa ensina é radical e transformadora. Cada vez que você se pegue julgando alguém durante a missa, imediatamente transforme esse julgamento em uma oração pela pessoa. Crítica mental vira petição amorosa. Que roupa inadequada se transforma em Jesus, abençoe esta pessoa. Que comportamento irritante se torna, Senhor, derrame tua paz sobre esta família.
Teresa descobriu que esta prática não apenas purifica o coração de quem ora, mas gera graças reais para quem é orado. É uma forma de converter o veneno do julgamento no mel da intercessão, transformando o que era obstáculo em instrumento de santificação mútua. O quarto pecado identificado por Santa Teresa pode surpreender muitos fiéis devotos. Permanecer em silêncio durante os momentos de louvor da missa, não por reverência, mas por orgulho, vergonha ou preguiça espiritual. Ela observou que muitas pessoas, especialmente aquelas que se consideravam mais sérias ou maduras espiritualmente, recusavam-se a participar dos cânticos, das aclamações, das respostas comunitárias, criando uma falsa distinção entre oração interior e expressão exterior. Este pecado é sutil porque pode se disfarçar de humildade ou de preferência contemplativa, mas na realidade revela um coração fechado à alegria que Deus deseja ver em sua casa. Teresa relata uma experiência reveladora. Durante anos, mantive-me em silêncio durante os cânticos da missa, pensando que isso me tornava mais contemplativa, mais profunda. Até que um dia, durante o Santo, 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 Jesus me mostrou uma visão. Vi os anjos no céu cantando com alegria incontível e percebi que meu silêncio não era reverência, era orgulho. Eu me considerava acima dessas expressões simples de louvor. A partir dessa revelação, ela compreendeu que Deus se alegra não apenas com a perfeição técnica dos cânticos, mas com a sinceridade do coração que se abre para louvá-lo, mesmo que a voz seja desafinada ou trêmula. Este pecado se manifesta de várias formas. Recusar-se a cantar por vergonha da própria voz, permanecer calado durante as aclamações por considerar-se mais contemplativo, não responder às orações comunitárias por distração ou desinteresse, manter-se rígido durante os gestos litúrgicos por uma falsa ideia de sobriedade. Santa Teresa descobriu que quando o corpo e a voz participam do louvor, eles ajudam o coração a se elevar mais facilmente a Deus. É como se a expressão exterior fosse uma escada que conduz a alma às alturas da contemplação. Você já se pegou permanecendo calado durante a missa, não por reverência, mas por vergonha, preguiça ou orgulho espiritual? A correção que Santa Teresa propõe é corajosa e libertadora. Ofereça a Deus até mesmo seu louvor imperfeito. Se sua voz é desafinada, cante assim mesmo, porque Deus escuta a intenção mais do que o som. Se você se sente ridículo fazendo gestos litúrgicos, faça-os mesmo assim, porque a humildade de aceitar parecer simples é mais agradável a Deus do que a soberba de se considerar acima dessas expressões. Teresa descobriu que quando começou a participar plenamente do louvor comunitário, sua oração individual também se tornou mais calorosa, mais viva, mais conectada com o coração de Jesus. O louvor exterior não diminui a contemplação interior, mas a alimenta e a fortalece. O quinto e último pecado revelado por Santa Teresa é talvez o mais devastador em suas consequências: sair da missa e imediatamente esquecer de viver o que se recebeu, tratando a celebração eucarística como um evento isolado, desconectado da vida cotidiana. Ela observou que muitas pessoas viviam uma espécie de esquizofrenia espiritual. Eram devotas durante a hora da missa, mas completamente mundanas ao sair da igreja, como se Jesus permanecesse no sacrário e não tivesse vindo morar em seus corações através da comunhão. Este pecado anula quase completamente os frutos da participação eucarística, porque impede que as graças recebidas se manifestem na vida prática. Teresa confessa em suas memórias: eu pensava que minha obrigação terminava quando saía da igreja. Recebia Jesus na comunhão com grande devoção, mas ao chegar em casa, tratava mal as irmãs, irritava-me com facilidade, entregava-me a conversas fúteis, como se Jesus não estivesse mais comigo, até que compreendi uma verdade terrível. Eu estava expulsando de meu coração, através de meu comportamento, aquele que havia acabado de receber com tanto amor. Esta descoberta a levou a desenvolver uma espiritualidade pós-comunhão, uma forma de manter viva a presença de Jesus recebido na Eucaristia através de atitudes concretas ao longo do dia. O problema não está em voltar às atividades normais após a missa, mas em fazer essa transição como se nada de extraordinário tivesse acontecido.
Quando você recebe Jesus na comunhão, ele permanece sacramentalmente presente em você por aproximadamente 15 minutos, mas sua presença espiritual pode durar o dia inteiro se você a cultiva através de pequenos atos de amor, paciência, serviço e oração. Santa Teresa descobriu que o verdadeiro teste da qualidade de uma comunhão não está nos sentimentos experimentados durante a missa, mas na capacidade de viver com Jesus ao longo das horas seguintes. Você já saiu da missa e imediatamente se envolveu em discussões, críticas, impaciências, como se não tivesse acabado de receber o príncipe da paz? A correção que Santa Teresa ensina é prática e transformadora. Ao sair da missa, faça uma oração simples, mas comprometedora. Jesus que acabei de receber, ajuda-me a viver hoje como tua morada viva. Durante o dia, especialmente nos primeiros momentos após a comunhão, mantenha uma atenção especial à presença de Cristo em você através de pequenas práticas. Fale com mais doçura, sirva com mais alegria, perdoe com mais facilidade, ore com mais frequência. Teresa sugeria que sempre que possível, a pessoa deveria guardar alguns minutos de silêncio após a missa para conversar intimamente com Jesus, agradecendo pela comunhão e pedindo força para levá-lo consigo ao mundo. Esta prática transforma a missa de um evento pontual em uma fonte contínua de transformação pessoal e social. Depois de identificar esses 5 pecados sutis mas devastadores, Santa Teresa não se limitou a diagnosticar os problemas. Ela desenvolveu um método prático e profundo para purificar completamente a forma de assistir à missa. Este método, que ela chamava de preparação do santuário interior, envolve 3 momentos distintos: antes, durante e depois da celebração. Não é um conjunto de regras rígidas, mas uma proposta de transformação gradual que leva a alma de uma participação mecânica para uma experiência mística autêntica da presença de Cristo na Eucaristia. A preparação antes da missa, segundo Santa Teresa, deve começar pelo menos na noite anterior. Ela sugeria um breve exame de consciência, seguido de um ato sincero de contrição e de um propósito firme de emenda. Vou encontrar Jesus amanhã, ela costumava dizer às suas irmãs. Como posso me apresentar diante dele sem ter limpo o coração? Esta preparação não precisava ser longa, mas deveria ser sincera. Incluía também uma oração pedindo graças especiais para participar bem da missa, para não se distrair, para oferecer-se junto com Jesus ao Pai. Teresa descobriu que quem se prepara verdadeiramente já começa a receber graças antes mesmo de entrar na igreja. Durante a missa, ela ensinou às suas irmãs uma prática revolucionária que chamava de ofertório contínuo. Em cada momento da celebração, a pessoa deveria oferecer algo específico a Deus. Durante as leituras, oferecer a própria ignorância para ser iluminada. Durante a homília, oferecer as resistências do coração para serem vencidas. Durante o ofertório, oferecer os próprios sofrimentos e alegrias. Durante a consagração, oferecer a própria vida para ser transformada. Durante a comunhão, oferecer-se como morada digna para Jesus. Esta prática mantém a alma constantemente ativa e conectada com o mistério que está sendo celebrado, impedindo as distrações e multiplicando os frutos espirituais. Após a missa, Santa Teresa insistia na importância de uma ação de graças prolongada, que podia durar de 15 minutos a várias horas, dependendo das circunstâncias. Este não era um tempo de oração vocal complicada, mas de conversa íntima com Jesus, recém-recebido na comunhão. Aproveita estes momentos preciosos, ela escrevia, porque é quando Jesus está mais próximo de teu coração. Fala com ele como falarias com teu melhor amigo. Agradece, pede, entrega-te, ama. Esta prática transforma a experiência pós-comunhão de um momento de frieza em um encontro pessoal profundo, preparando a alma para levar Jesus consigo ao mundo e viver dele durante toda a semana seguinte. Quando Santa Teresa começou a aplicar essas correções em sua própria vida espiritual, os resultados foram tão dramáticos que ela mesma ficou surpresa. A missa deixou de ser uma obrigação religiosa para se tornar o momento mais esperado e mais transformador de cada dia.
Ela relata que as graças recebidas durante a Eucaristia começaram a transbordar para todas as áreas de sua vida. Suas orações se tornaram mais profundas, sua paciência com as irmãs aumentou, sua união com Deus se intensificou e até mesmo sua saúde física melhorou. Era como se cada missa bem vivida fosse uma injeção de vida divina que fortalecia não apenas sua alma, mas seu corpo e suas emoções. O mais impressionante é que essa transformação não se limitou a Santa Teresa. Cada irmã que aplicava sinceramente esses ensinamentos experimentava mudanças similares. O convento inteiro começou a viver em um clima de alegria espiritual, paz profunda e fervor genuíno que chamava a atenção de todos os visitantes. Bispos, padres, nobres e pessoas simples vinham de longe para participar das missas no convento de São José, porque sentiam que ali acontecia algo diferente, algo que tocava o coração de forma inexplicável. Santa Teresa compreendeu então que não havia inventado nada novo, apenas havia redescoberto a forma como os primeiros cristãos viviam a fração do pão, com total consciência, reverência e amor. Esta transformação não era apenas individual, mas comunitária. Quando um grupo de pessoas assiste à missa dessa forma consciente e participativa, cria-se um campo espiritual que multiplica as graças para todos os presentes. É como se cada coração puro fosse um canal de bênçãos para os outros, e cada alma fervorosa ajudasse a elevar toda a Assembleia. Santa Teresa percebeu que sua responsabilidade não era apenas viver bem a própria missa, mas ajudar, através de seu exemplo e de sua oração, que outros também pudessem experimentar essa transformação. Você já imaginou como seria sua paróquia se todos os fiéis aplicassem esses ensinamentos? Como seria sua própria vida se cada missa fosse realmente um encontro transformador com Jesus? O testemunho mais poderoso dessa transformação veio anos depois, quando Santa Teresa já estava próxima da morte. Em seus últimos dias, mesmo debilitada fisicamente, ela fazia questão de participar da missa diária. Uma das irmãs perguntou se ela não preferia descansar, ao que Teresa respondeu: "Como posso descansar longe daquele que é meu descanso? Como posso viver sem aquele que é minha vida?" Cada missa é uma preparação para a eternidade, uma antecipação do banquete celestial. E foi exatamente durante uma missa, no momento da elevação da hóstia consagrada, que Santa Teresa entregou sua alma a Deus, realizando assim seu maior desejo: morrer unida ao sacrifício de Jesus, transformada pela Eucaristia que havia amado e vivido com tanta intensidade durante toda a vida. Agora que você conhece os 5 pecados que podem estar bloqueando as graças da missa em sua vida, chegou o momento mais importante de toda esta reflexão: o compromisso pessoal de mudança. Santa Teresa sempre dizia que conhecimento sem aplicação é inútil e que a única forma de honrar um ensinamento espiritual é vivê-lo concretamente. Por isso, ela desenvolveu uma oração especial de realinhamento espiritual, que deveria ser feita sempre que uma pessoa tomasse consciência desses pecados em sua própria vida. Esta oração não é mágica, mas é poderosa, porque expressa um coração verdadeiramente arrependido e decidido a mudar. A oração que Santa Teresa ensinou é simples, mas profunda. Jesus, perdoa-me por ter tratado tua presença real com frieza e distração. Perdoa-me por ter assistido ao teu sacrifício como um espectador passivo. Perdoa-me por ter recebido teu corpo sem arrependimento verdadeiro. Perdoa-me por ter julgado meus irmãos em tua casa. Perdoa-me por ter silenciado meu coração quando deveria louvar-te. Perdoa-me por ter esquecido de viver contigo após a comunhão. A partir de hoje, comprometo-me a viver cada missa como um encontro verdadeiro contigo, oferecendo-me junto ao teu sacrifício, preparando meu coração para receber-te dignamente, intercedendo por todos os presentes, louvando-te com alegria e levando-te comigo ao mundo. Que cada Eucaristia seja para mim uma transformação de amor. Esta oração deve ser feita de joelhos, se possível, preferencialmente diante do Santíssimo Sacramento ou de um crucifixo, mas sempre com o coração verdadeiramente contrito e decidido à mudança. Santa Teresa advertia que não adianta fazer esta oração apenas uma vez e esquecer dos compromissos assumidos.
Ela deve ser repetida sempre que a pessoa perceber que está recaindo nos antigos pecados, sempre que sentir que sua participação na missa está se tornando mecânica novamente. É uma oração de renovação constante, porque a luta contra esses pecados sutis é um trabalho de toda a vida. Mas Santa Teresa não parava na oração individual. Ela encorajava cada pessoa que descobrisse esses ensinamentos a compartilhá-los com outros, especialmente com a família, amigos próximos e membros da comunidade paroquial. A luz recebida não pode ser escondida, ela dizia. Quem descobre como viver melhor a missa tem a obrigação de ajudar outros a fazer a mesma descoberta. Por isso, ela sugeria que as pessoas conversassem sobre esses pecados com seus cônjuges, filhos, pais, amigos, sempre com delicadeza e humildade, nunca como quem julga, mas como quem compartilha um tesouro precioso descoberto. O compromisso final que Santa Teresa propunha era estabelecer uma vigilância amorosa sobre a própria participação na missa. Isso significa fazer uma avaliação honesta após cada celebração. Como foi minha participação hoje? Em que momentos me distraí? Quando julguei alguém? Como foi minha preparação para a comunhão? O que posso melhorar na próxima missa? Esta autoavaliação não deve ser ansiosa ou escrupulosa, mas amorosa e construtiva, sempre buscando crescer no amor a Jesus Eucarístico. Teresa garantia que quem faz isso sinceramente, em poucos meses experimenta uma transformação profunda em sua vida espiritual, porque cada missa se torna realmente um encontro pessoal com o Salvador. Se estes ensinamentos de Santa Teresa tocaram seu coração, se você reconheceu alguns desses pecados em sua própria vida e quer se comprometer sinceramente a mudá-los, escreva nos comentários. Santa Teresa, ensina-me a viver cada missa como um encontro verdadeiro com Jesus. Sua declaração pública de compromisso não apenas fortalecerá sua própria determinação, mas pode inspirar outras pessoas que estão passando pela mesma luta. E não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar este vídeo, porque Santa Teresa sempre dizia que as graças espirituais se multiplicam